Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começando mais uma aula, última semana da disciplina e o último mês de vocês no curso. Se tudo der certo. Só falta uma disciplina, eu acho. Se eu não me perdi nas contas do curso de vocês, só falta essa e mais uma. Então vamos lá. A gente, na última aula, nós falamos sobre o projeto de distribuição, de redes de distribuição, né? Falamos das condições gerais para elaboração desse projeto, o que a gente tem que considerar, o que depois a gente tem que estar vendo a viabilidade, né? Então, a gente falou do modo geral, né? Das condições gerais de um projeto de redes de distribuição. E aí, na aula de hoje, a gente segue falando sobre o projeto de uma rede de distribuição, mas não mais sobre as condições gerais, como falamos na sexta-feira. Vamos falar, então, sobre a questão das condições específicas. Tá? Então, questões mais pontuais, né, podemos dizer assim, para a nossa rede de nosso projeto, né, de rede de distribuição. Tá? Então, tanto na aula de hoje quanto na aula de amanhã, a gente vai estar falando sobre as condições específicas que a gente tem que estar considerando para o desenvolvimento, então, de um projeto de rede de distribuição. Tá? E aí, dessa forma, a gente vai encerrar, então, o nosso conteúdo, tá, da disciplina. Na aula de hoje, na aula de amanhã, a gente encerra. Na quarta-feira, nós vamos ter, então, a nossa segunda lista de exercícios, que vai ser baseada na aula de sexta e na aula de hoje, na aula de amanhã. Então, ela vai ser basicamente sobre projetos de redes de distribuição, né? E aí, a gente tem, então, na quinta-feira, a nossa avaliação. E a aula de sexta é para entrega das notas e para alguém que, porventura, não conseguir realizar a prova na quinta, né? Ficou empenhado de última hora no serviço, eu sei que isso acontece. Ou se porventura também acabou não atingindo a média, tá? Então, basicamente, esse é o nosso cronograma da semana que vai fechar essa nossa disciplina e vai fechar a minha participação com vocês no curso, certo? Então, a gente começa, então, a aula de hoje falando sobre a questão dos condutores primários, tá? Em relação às seções mínimas, né, desses condutores, para que eles consigam, então, atender os requisitos elétricos e mecânicos, né, desse projeto. Então, para condutores de cobre, o mínimo, né, aqui a gente está falando do que a gente não pode ter valores inferiores a isso, mas qualquer coisa acima desses valores, no caso para cobre 21,15 e para alumínio 32,9 milímetros quadrados, a gente pode estar utilizando, e aí isso vai depender
do projeto em si e do quanto, né, qual o nível de tensão que vai estar sendo distribuído, né? E aí a gente tem seções padronizadas e recomendadas, né? Aqui era para ser 1 milímetro quadrado, acabou saindo 1 milímetro e um ponto de interrogação, né? Então aqui só para a gente saber, então a gente tem essas duas opções, né? O cobre e o alumínio. Tem a opção, então, em relação ao cabo, na seção milímetro quadrado e no cabo AWG ou MCM. E em relação à última coluna, ali tem uma observação, que é onde eles são mais indicados, podemos dizer assim, tá? Que é a questão do litoral e do interior, tá? Mas uma tabela que consta em norma, né, quando a gente vai falar sobre um projeto de uma rede de distribuição, se eu estou trazendo para vocês aqui a título de curiosidade, a gente pode ver que no caso do de alumínio, a gente tem valores superiores, né, em relação ao cobre. Tá? Em relação, então, ainda sobre os condutores, então a gente avalia primeiro a questão da seção, né? Depois a gente avalia a questão do tensionamento. O que seria isso? Tá? É a solicitação máxima que esses condutores eles podem estar sujeitos. Tá? Então, essa solicitação ela não pode ultrapassar 1/3 da resistência de ruptura do material seguindo algumas condições, tá? Que é no caso de considerar a temperatura de 0 graus e a pressão do vento equivalente a 20 kg por metro cúbico. Tá? Professora, mas e se eu tiver considerando uma outra temperatura ou uma outra pressão? Bom, aí a gente sempre tem a questão de como fazer a correção desses valores, né? A gente viu questão de correção em projetos, agora não vou me lembrar se foi em projetos 2, eu acho, que a gente viu, e a gente tinha aqueles fatores de correção em relação ao dimensionamento de condutores, né? A gente tem isso nesse caso porque a gente sabe que os condutores eles sofrem influência de temperatura, de resistência do solo, de pressão, até mesmo do número de condutores, quando a gente está falando de condutores agrupados em eletroduto. Tudo isso sofre influência, né? E a gente não tem como considerar um valor que seria regra geral. Por quê? Porque o que vai atender para um não vai atender para os outros requisitos. E aí, por isso, a gente trabalha com esses fatores de correção. Nesse caso, né, desse valor de 1/3, considerando, então, a temperatura e a pressão aqui indicadas. Mas sabe que isso sempre pode variar. Né? Questão da disposição dos condutores, então, que é feito de forma horizontal, né? Isso a gente sabe, né? A gente vê isso, que esses condutores eles são tanto transmitidos quanto distribuídos de forma horizontal. E aí a gente tem a questão do afastamento mínimo, e aqui eu falo que é de acordo com os desenhos da norma, por quê, tá? Eu vou abrir aqui.
não tinha como eu colocar lá no slide, porque fica ruim. Até aqui fica meio ruim de ver. A norma, ela traz vários desenhos, tá? Aqui tem um, aqui tem outro. Eu vou mandar isso aqui para vocês, já disse. Amanhã eu vou estar mandando. Que vão indicar questões de distância, tá? Então, não só isso, mas ela indica onde que vai a parte da distribuição primária, onde que vai a parte da secundária, até outras questões, né, estatais, rede telefônica, tenta localizar onde tais redes elas devem estar passando, né? Então, primário até tal até tal voltagem, o secundário até a outra, enfim, né? A gente tem esses desenhos que são apresentados na norma e que são considerados, né? Então, quando que a gente tem o poste adjacente à linha de bonde, travessia de linha férrea, várias opções e o que deve ser considerado e deve ser feito em cada uma delas. Tá? Então, isso não é aleatório, tá? Não é qualquer pessoa quem vai colocar ela define. Isso a gente está falando de um projeto que deve, né, ser realizado por uma concessionária e que ela tem que seguir essas questões da norma, a gente sempre fala disso, né? Em teoria se deve seguir o que está ali, até para servir como base para se alguma coisa porventura vir a dar errado, a gente tem o embasamento de, olha, eu segui o que estava ali. Se deu alguma coisa errada, bom, então a norma ela está equivocada, ela está errada. Né? Então a gente tem esses itens a ser considerado e, como eu disse, sempre que a gente fala de projeto, seja ele qual for, a gente vai estar sempre associado a determinadas normas, a seguir determinadas normas. Tá? E aqui no projeto de distribuição não é diferente. Pelo contrário, a gente tem mais detalhes que devem ser considerados do que em muitos outros projetos. Tá? Porque pensem, é um projeto que demanda uma série de fatores que tem que ser considerados, tá? Além de ser projetos longos, né, que ocupam diversas regiões e que são locais diferentes, cada local com a sua peculiaridade, e tudo isso tem que estar sendo considerado. Uhum. E aí tem a questão, né, os postes, eles têm que estar organizados, né, não é... Então, onde vem a parte primária, onde vem a parte secundária, onde vem o restante, não é de qualquer jeito e só colocando os cabos ali, até porque depois quem vai prestar manutenção, enfim, tem que saber aonde que tem que mexer, né? E a questão do afastamento, a gente já falou sobre, quando a gente falou sobre o processo de transmissão, que é a questão da interferência de um condutor no outro, né? E também a distância ela tem que estar num valor, vamos dizer assim, de segurança, né? Para que um negócio de condições climáticas, então vento, enfim, um condutor não acabe por enroscar ou danificar o outro, né? Acabem se enrolando, podemos dizer assim. Por isso até tem aquela questão que a gente falou, que a gente não pode ter aquela curva do condutor muito
grande, ele tem que estar o mais esticado possível, o mais horizontal possível, até para evitar isso, né? Quanto mais esticado ele tiver, menos ele vai sofrer influência do vento e menos risco ele vai ter de estar se chocando com outro condutor. Mas mesmo assim, a gente tem alguns valores que devem ser obedecidos, todos eles em norma e dependem do local, depende do condutor, depende do nível de tensão, depende de uma série de fatores. Isso falando, então, dos condutores primários, né? Lembrando, quando a gente fala dos condutores primários, a gente está associando esses condutores à nossa distribuição primária, que é aquela que trabalha com valores de tensão mais elevados, com níveis de tensão mais elevados. Já quando a gente está falando de condutores secundários, né, a gente tem trabalha então com valores mais inferiores, né, justamente por estarmos trabalhando com níveis de tensão mais baixos, tá? Mas no que tange à seção mínima do condutor, tá? Ela não sofre tanto, não sofre influência, tá? Vocês podem ver que aqui a gente tinha os mesmos valores, 21,15, 32 e 9, que a gente tem para os condutores secundários, né? Então o valor mínimo é o mesmo. O que acontece é que os condutores secundários eles vão estar mais perto desse valor mínimo do que os primários, né? E a questão dos valores que estão na norma, né, opções, a gente pode ver que são valores com limite inferior ao que a gente tinha para o condutor primário. Então, no condutor primário, para cobre, a gente tinha até 105, eu acho, e no alumínio a gente tinha valores mais elevados ainda do que o que a gente tem aqui. Tá? Então, o mínimo estabelecido pela norma é o mesmo, tá? Para primário e para secundário. O que acontece é que os secundários vão estar mais perto desse valor mínimo e os primários vão estar com valores mais elevados, dependendo, claro, dos níveis de tensão que a gente vai estar trabalhando. O mesmo vale para o tensionamento, tá? Eles têm a mesma característica, né? De não ultrapassar 1/3 para aquelas condições, né, de temperatura e de pressão do vento. Tá? Então, isso também, também não muda, tá? A questão muda é a disposição dos condutores. Se a gente for lembrar da figura, até que aqui na norma eu posso trazer de volta para vocês. Pode ser essas duas. Deixa eu dar um zoom. A gente tem, então, a disposição desses condutores primários no sentido horizontal, tá? Então, que seria esses aqui, tá? Já o secundário, a gente tem a disposição deles de forma vertical, tá? Tem outra imagem que mostra aqui, então, a disposição, quando a gente fala, é
a maneira como eles estão fixados, separados, presos ao poste, tá? Então, a gente sempre tem os primários lá na parte superior, né, passando, da mesma maneira que é feita na rede de transmissão, tá? Então, essa é a maneira que é utilizada para quando a gente fala de níveis de tensão mais elevados, tá? E quando a gente fala de níveis de tensão já na distribuição secundária, e a gente já está falando dessa disposição de forma vertical. A questão do afastamento também é regido por norma, tá? Como nas figuras que eu mostrei. A diferença nesse caso é que eles não necessitam de uma distância igual aos condutores primários, tá? Condutores primários, por trabalharem com níveis de tensão mais elevados, eles precisam estar mais distantes um do outro por questão de quanto maior o nível de tensão, maior a influência e a interferência que um pode causar no outro. No caso dos condutores secundários, como a gente está trabalhando com níveis de tensão já mais baixos, a gente não precisa, então, que eles estejam tão distantes quanto os primários, porque a influência e a interferência que um vai causar no outro é menor, tá? Mas isso também é uma questão que é regida pela norma e que a norma indica esses valores, né, essas distâncias, e também associa isso aos locais, né? Então, determinados locais onde a gente vai estar tendo essa passagem desses condutores, eles necessitam de algumas outras particularidades. Tá? Então, se é perto de bonde, de linha férrea, questão se é um local que tem muito pedestre transitando, se é local perto das residências, enfim, cada uma desses locais, né, tem as suas particularidades, né? Então, isso tudo a gente encontra na norma, tá? E aí, quando a gente falou na última aula sobre as condições gerais, tá? A gente falou um pouco sobre algumas questões associadas à demanda. A gente também definiu essas demandas lá na nossa aula, numa das nossas aulas, onde a gente viu uma série de definições, né? Então, aqui a gente tem que considerar, tá, três itens específicos, né, três critérios para a gente estar considerando o cálculo da demanda do transformador. Tá? Então, esses itens, no caso, estão associados à demanda diversificada, demanda de motores e os fatores de correção. Então, a partir destes três critérios, tá, a gente vai conseguir fazer o cálculo, então, da demanda do nosso transformador. No caso da demanda diversificada, a ideia é basicamente, então, definir ou determinar, né, a demanda média de todos os consumidores servidos por um transformador. Tá? Então, quando a gente falou lá das condições gerais, vocês lembram que eu falei que na parte da demanda, que a gente ia estar considerando todos os consumidores que iriam utilizar aquela rede de distribuição. Tá? Isso porque a gente estava falando do todo, do projeto do todo. Como agora a gente está falando das condições específicas associadas aos itens
mais específicos de um projeto, como o transformador, a gente vai considerar para a demanda todos aqueles consumidores que estão conectados ao mesmo transformador. Então, a gente vai ter vários cálculos de demanda diversificada, tantos quanto forem o número de transformadores que a gente tiver. Tá? Não posso calcular para um e dizer, é o mesmo para todos. Não, porque um vai ter mais ou menos consumidores, então a gente tem que estar avaliando de forma individual. Então, a gente faz esse cálculo da demanda diversificada média dos consumidores que vão estar sendo servidos pelo transformador, né? E esses valores eles são classificados para diferentes zonas de uma cidade e diferentes números de consumidores, como a gente pode ver aqui nessa tabela. A gente viu questão da classe dos consumidores, classe A, B ou C, né? E aí o número de consumidores no circuito, então quantos consumidores vão estar ligados para aquele transformador, qual a classe desses consumidores, e aí dessa forma a gente vai considerar então esse valor que ele se encontra em kVA, tá? Esses valores da tabela. E aí dessa forma então a gente vai ter esse valor para a gente estar vamos dizer assim, corrigindo, né, a nossa demanda diversificada para que a gente tenha esse valor e aí a partir disso a gente consiga dar prosseguimento ao cálculo da demanda do transformador. Então aqui de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, até 41 ou mais, né? Então, se eu tiver 41 consumidores ligados no mesmo transformador, ou eu tiver 80 consumidores ligados ao mesmo consumidor, eu vou estar considerando essa mesma linha, tá? Mas geralmente a gente não tem valores tão altos, tá? Mas isso aqui também é uma das tabelas que constam, né, nas normas e que devem ser consideradas pelas concessionárias. Isso falando, então, da demanda diversificada dos consumidores, que são aqueles itens normais que a gente tem em casa, né? Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, enfim. Mas a gente precisa considerar a demanda de motores, tá? Então, quando a gente fala disso, desse item, né? A gente vai ter esse fator de demanda para corrigir esse valor associado com a potência instalada e a quantidade de motores utilizados, conforme tabelas da norma também. Isso a gente chegou a utilizar essas tabelas. Alguns utilizaram, outros não, mas eu apresentei isso para vocês quando a gente falou de demanda. Alguns que fizeram os seus projetos um pouco mais detalhados, né, fizeram uso disso. Quantos motores vocês tinham? Que fator de correção utilizar? Então, a gente fez uso, inclusive, dessas tabelas, que justamente associava, então, o número de motores à potência instalada. Eu sei que nem todos utilizaram, mas eu cheguei a mostrar isso para vocês lá em Projetos 2 e mostrei de novo em Projetos 3 quando a gente desenvolveu cada um o seu projeto. Tá? O terceiro item é o fator de correção. Tá? Então, para o fator de correção sazonal, recomenda-se adotar 20% de correção. Isso
de modo geral, tá? Um valor geral a ser utilizado, tá? Mas às vezes se faz necessário fazer a correção, tá? Da demanda em relação à queda de tensão, tá? E aí, nesse caso, recomenda-se que a mesma seja aplicada à menor das tensões das pontas secundárias, adotando-se valores corretivos entre 5% e 20%. Tá? Essa questão da queda de tensão, a gente vai até ver mais adiante, não lembro se na aula de hoje ou na aula de amanhã, que está relacionado ao que a gente também já viu, quando eu falei para você sobre o dimensionamento de condutores. Eu citei que a gente tinha o método que era regido por norma, né, de capacidade de condução de corrente, que foi o que a gente utilizou, né? Mas a gente tinha métodos associados à questão da queda de tensão, né? Queda de tensão unitária e o método wattmetro, tá? Que, se vocês bem lembrarem, a queda de tensão unitária, ela estava associada ao comprimento, ou seja, a distância que aquele condutor ele ia estar percorrendo, né? Que foi o que a gente já veio falando nessa disciplina e falou um pouco em sistemas de potência também, sobre a questão das perdas que a gente tem associadas à queda de tensão nas linhas de transmissão e também nas linhas de distribuição, que é um diferencial, inclusive, da questão da corrente contínua para a corrente alternada, que também falamos. Então, essas coisas, em algum momento, elas começam a se ligar, né? Que a gente vai vendo num, vai vendo na outra e as coisas começam a se ligar. Então, quando a gente precisa associar isso à queda de tensão, então, quando a gente vai ter influência disso, né, no sistema, a gente também tem que estar fazendo a correção. E, nesse caso, a gente vai usar valores entre 5% e 20%, tá? Dependendo, então, aí isso é uma escolha e o quanto a gente vai estar considerando depende também o quanto a gente necessita corrigir, né? Qual o valor da nossa queda de tensão. Aconselha-se, né, a fazer correções maiores quanto maiores forem as quedas de tensão, tá? Mas isso é um recomendo-se, não é uma obrigatoriedade. E aí a gente falou, então, sobre os 3 critérios que têm que ser considerados no cálculo, né, da demanda do transformador. Dito isso, né, e visto o que a gente tem que considerar, tendo esses valores em mãos no projeto, vamos pensar assim, né, que aqui a gente só está vendo quais os itens tem que considerar. Mas pensem que para chegar nessa etapa, a gente já tem os valores da etapa anterior, né? Já tem os cálculos da etapa anterior. E aí a gente entra então na definição do transformador, né? Quando a gente está começando um projeto do zero e não adaptando um projeto, tá? E essa é a nossa ideia até então, a gente está fazendo um projeto do zero. A gente tem valores padronizados, né, para serem utilizados: 15, 30, 45 e 75 kVA. Né? Então, são 4 opções de valores mais utilizados. Tá? Não sei dizer para vocês, não cheguei a olhar isso, qual desses é o mais utilizado. Não sei se alguém sabe essa informação, mas são esses 4 valores aconselhados. Se necessitar da utilização de transformadores de 112,5 kVA,
aí isso tem que ser justificado, tá? E isso só acontece quando se tem, então, uma concentração de carga no poste do transformador muito elevada, tá? Caso contrário, caso a gente não tenha essa concentração tão elevada, aconselha-se, né, é preferível utilizar mais transformadores e ter uma rede mais leve, tá? Então, é possível, tá, se utilizar, mas não é tão aconselhável. Mas qual transformador utilizar vai estar associado, então, ao cálculo da demanda do item anterior, que nós falamos dos 3 critérios. Dessa forma, seguindo aqueles 3 critérios, a gente vai ter a soma, né? A gente vai somar as 3 influências, vai obter a demanda, então, do transformador, o quanto é necessário que esse transformador ele atenda. E aí, a partir disso, a gente vai fazer a escolha de um desses 4 modelos, tá? Vamos supor, tá, que a gente se depare com um valor de 29 kVA. Tá? Seria possível estar utilizando um de 30, né? Mas em alguns trabalhos que eu li sobre nesses casos, quando é muito próximo do valor, tá? Eles aconselham utilizar o maior, né? Justamente pela questão que foi considerado os fatores de correção, se está esperando possíveis problemas do sistema, se está alterando possíveis aumentos de demanda, né? Mas mesmo assim se utiliza um pouco superior para que não se corra tanto risco, né? Mas só quando é muito próximo, tá, pessoal? Quando esse valor ele não é tão próximo, a gente usa o imediatamente superior. Opa! Tudo bem aí, Lucas? Acho que ligou sem querer. Vamos tacar. Acho que foi sem querer. Caiu alguma coisa lá. Tá? Pessoal, isso a gente tem que estar considerando. E aí que eu falei, agora aproveitando que eu falei de que alguns materiais e tudo, se vocês forem pesquisar sobre esses projetos, tá? Vocês não vão encontrar muita coisa, tá? Um dos motivos pelo que consta em alguns locais de pesquisa está associado à questão de privacidade das informações mesmo. Então, não tem muita coisa tanto sobre projeto de transmissão quanto sobre o projeto de distribuição. São coisas que são mais restritas, né? Não são tão divulgadas. Se apresenta a ideia geral, mas não consegue, são poucos os casos que tu consegue achar um exemplo mesmo desses projetos sendo feitos justamente pela questão de segurança das informações e porque a concessionária ela nunca vai querer liberar esse tipo de coisa. Talvez se tivesse acesso, aí teria que ser acesso de dentro mesmo, né? Para a gente estar tendo esses exemplos. Quando eu fiz estágio, eu vi algumas etapas desses projetos, principalmente plantas, alguns cálculos, mas não vi o projeto como um todo, né? Até porque
não era a própria concessionária, né? Era uma terceirizada que era contratada para realizar parte do serviço, parte do projeto, né? Mais associado à manutenção de determinados locais, ampliação, mas não uma rede do zero, né? Então, por isso que só partes eram utilizadas por essa empresa. Então, se vocês colocarem, cara, vão achar alguns sites que falam sobre, mas informação concreta mesmo, exemplos concretos, é mais difícil, tá? Já são informações mais difíceis. Eu tirei basicamente de um artigo e de um projeto de uma pessoa que levantou essas informações, tá? Mas essa questão dos transformadores, não sei se alguém teria essa informação, quais os mais utilizados aqui, né? Ao menos aqui na cidade, não sei se alguém trabalhou com isso, sabe isso. Eu realmente não sei qual o mais utilizado, não cheguei a pesquisar, não sei se tem essa informação. Tô tentando achar aqui, mas não achei essa. Só fala os valores, essa faixa de valores de tanto a tanto, não diz qual potência mais utilizada. Esses valores, tá, de transformadores de 15, 30, 45, 75 são aqueles que vão nos postes na parte de distribuição, tá? Na nossa rua aqui, enfim, são os que a gente vê nos postes. Não são os valores de transformadores de subestações, enfim, esses valores são muito superiores, né? Aqui a gente só está falando daqueles que vão realmente nos postes e que vão fazer o rebaixamento, então, do nível de tensão para ser distribuído para as nossas residências. No caso, esses transformadores, que são chamados, então, de transformadores de distribuição, tá? Eles são trifásicos na classe de 15 kV, primário em triângulo, secundário em estrela, isso vocês viram, eu acho, em algum momento do curso, essa questão de... A gente falou um pouco até, mas acredito que tenham em algum momento se aprofundado sobre questão de estrela, triângulo, triângulo, estrela, triângulo, triângulo, estrela, estrela, enfim. O secundário, nesse caso, é estrela, com neutro acessível, e relações de tensões nominais sem carga para as possíveis ligações, né? Então, tem 3 opções aqui de ligações desses transformadores de distribuição. Então, isso vai variar do local, né, da região e da necessidade. Aqui trazendo o 127, né, mas não é
o que se tem na maioria dos locais. Aí na maioria dos locais não vai ter o 127, vai ser o 220, enfim. Mas aqui a gente tem essa relação do 220 com 127. Tá? Então a gente tem essas opções aqui de relação de tensão, considerando então o transformador sem carga. Né? E aí tem a questão de onde esses transformadores eles vão ser instalados. Tá? Se eu tinha a ideia de que eu instalava o transformador no início, e aí a partir desse transformador estava sendo feita a distribuição até determinado ponto, aí eu tinha outro transformador, a partir dele tinha distribuição. Então eu tinha a ideia de que o transformador ele era instalado, nesse caso, né, no poste que desse início a esse processo de distribuição, mas não. Tá? O ideal não é que não, até pode, mas não é o aconselhado, né, o ideal. O ideal é que eles sejam instalados justamente no centro de sua área de influência, tá? Então, eu tenho, por exemplo, eu vou com meus desenhos horrorosos, mas eu tento. Eu tenho vários consumidores, todos eles vão ser alimentados pelo mesmo transformador. Então, o ideal é que eu tenha aqui eu tenho um poste, tenho outro poste. O ideal é que esse transformador ele seja instalado naquele em que seja o centro da, da, minha, da minha rede, tá? E não que ele seja instalado aqui no início, tá? Para que se tenha uma maior uniformidade na, no envio da energia, né? Porque senão o primeiro vai ter sempre privilégio em relação ao último. Então, se tem essa ideia de que tem que estar sempre localizado no centro de carga. Tá? Isso vale para muitas coisas nessa área de eletro, né? Questão, inclusive, quando a gente fala de uma planta de uma residência, a questão de centro de carga para saber a localização então do nosso quadro, ele é feito justamente por causa disso, né? Então tem esses detalhes nessa área, tá? Então isso é um critério geral, é o que se aconselha, o que se coloca como o ideal, tá? Não é o que acontece sempre, até porque a gente tem, às vezes é instalado o que era o centro de carga, daqui a um tempo não é mais, né? O que era o centro geométrico daqueles consumidores, daqui a pouco não é mais. Mas se tem essa ideia de que isso seja feito nessa que ele seja instalado nessa localização, tá? E aí isso também varia da região, né? Quando a gente está falando de zonas urbanas, né? A gente tem uma maior concentração de carga, então a gente tem que se atentar mais a isso, né? Para que a gente consiga uniformizar esses aspectos em relação ao tempo, né?
Mas quando a gente está falando de zona rural, onde a gente tem consumidores mais distantes, né? E aí isso já não exige tanta carga, aí isso já não precisa ser considerado ao pé da letra, né? Pode ter alguma variação, certo? E aí a gente tem um outro item que é associado à distância, tá? Então, quando a gente fala desses transformadores de distribuição, tá? A gente não pode, em hipótese alguma, ter esses transformadores sendo colocados, né, com distâncias de 350 a 400 metros, ou seja, talvez o número de consumidores ele seja pequeno naquele determinado local, mas mesmo assim eu não posso ter transformadores com uma distância superior a esses valores, tá? O ideal é menos do que 350, mas aceita-se 400 metros, mas não mais do que isso, tá? Aí, claro, se eu não tenho tantos consumidores, eu vou utilizar um transformador de menor potência, tá? Mas não posso estar ultrapassando essas distâncias por questões associadas à perda, né? Então, se percorre grandes distâncias, distâncias maiores do que isso, a gente já não consegue entregar para aqueles consumidores a mesma qualidade do que para os outros, tá? Então, tem muito disso nessa. Se tu for olhar o projeto, talvez tu pense que, poxa, mas vou botar um transformador aqui e, vamos dizer assim, locais extremamente distantes, onde eu tenho um consumidor aqui e outro a mais de 1 quilômetro. Sim, eu vou ter que ter transformadores nesse período, porque a gente precisa atender a esse requisito. Tá? Então, saibam que a distância entre um e outro varia nesse valor, mas não pode ultrapassar ele. Tá? Às vezes a gente vai ter transformadores instalados mais uma distância menor, outras não, mas ultrapassar isso não é aceitável, não é recomendável. Não sei dizer se chega ao ponto de um projeto não ser aprovado, tá? Mas sei que não se recomenda utilizar transformadores, instalar transformadores com uma distância maior. Por isso a gente tem que estar avaliando quando se faz o projeto lá que a gente falou na última aula, de onde os postes eles vão passar, tá? Então, é importante nesse sentido. Eu não posso prever locais onde eu vou ter distâncias muito elevadas. Isso tem que ser considerado quando eu vou fazer essa planta, né, de localização desses postes, principalmente a nossa planta secundária, onde ela é mais detalhista, para avaliar bem isso, onde que vai estar passando esses postes, e aí quando eu for fazer essa instalação desses transformadores, já tem que estar lá na planta a localização. Não posso pensar, vou colocar um transformador aqui, aí vou colocar outro lá, e aí lá no final eu vejo que a conta não bate. Então, a planta é importante nesse sentido, para que se analise a planta e aí se consiga ter essa ideia de distribuição
desses transformadores, tá? Quando a gente fala de pequenas densidades de carga, então, nesse caso, né, o ideal, inicialmente, é que seja possível projetar circuitos secundários nas extensões máximas permitidas, aquelas que a gente falou anteriormente, né? Que daí, nesse caso, a gente vai conseguir, então, intercalar pelo menos um transformador entre os pares de transformadores existentes na rede primária, para que a gente evite reformas no circuito. Tá? Isso a gente está considerando. Eu já tenho uma linha, tá? Já tenho um projeto de rede implementado, já tenho os transformadores instalados, já tem tudo funcionando, mas eu preciso realizar alguma alteração. Uma pequena alteração, mas mesmo assim preciso realizar. Então, o que se aconselha é que se consiga, então, fazer essa instalação de transformadores menores, né, nos intervalos para atender esse processo. Tá? Mas isso falando de pequenas densidades, pequenas exigências do sistema, exigências muito maiores aí já precisam ser analisadas, né? Porque aí já vão causar uma grande influência na rede e pode afetar o restante do sistema. Tá? Então, a gente tem que estar considerando isso. A questão da instalação dos postes, né? Quando a gente está falando de pequenas densidades de carga, se prevê instalação de postes de 11 metros e 400 quilos, né? Para que a gente obedeça os seguintes critérios. Um poste em todos os quarteirões para centros e bairros tipo A e um poste em quarteirões alternados nos bairros tipo B e C. A, B e C são aqueles tipos de consumidores que a gente falou na outra aula, tá? Por isso que eu falei para vocês, a gente precisava saber aquelas definições, por mais que não estejam nos slides da próxima lista, elas são necessárias para a gente estar entendendo esses ícones, né? Então, essa localização dos postes, onde a gente vai ter, se baseia, então, nos tipos de consumidores, né? A gente está falando de consumidores tipo A, B ou C, que são aqueles que não exigem praticamente carga, os que são os médios, pequenos e médios consumidores e aqueles grandes consumidores, né? Então, os postes 11.400, né, 11 metros 400 quilos, devem ser instalados com fio terra, certo? Então, a gente tem que obedecer isso, tá? Obedecer essa questão. Cara, às vezes a gente tem questão dessas distâncias não tão bem definidas, né? Dependendo do local, não tem essa questão tão bem definida de quarteirão, enfim. Mas se tem uma ideia de distância do quarteirão, e aí se baseia nessa ideia, tá? E considerando sempre, avaliando, né, que tipo de local eu tô. Então, se eu tô lá no centro de Rio Grande, ou se eu tô
num local mais afastado, avalio o tipo de consumidor e aí vou fazer essa instalação desses postos. Tá? Certo? Essa aula, ela continua, como eu disse, amanhã a gente vai estar falando ainda sobre essas condições específicas, mais especificamente sobre questão de cálculo elétrico, tá? Questão da queda de tensão que a gente falou, enfim, a gente vai estar avaliando basicamente a questão do cálculo elétrico e falando sobre questão de proteção, tá, e manobra. Basicamente é isso que a gente vai ver na aula de amanhã para a gente encerrar o nosso conteúdo e fechar essa questão do projeto de rede de distribuição. A gente já fechou o projeto de rede de transmissão, certo? Basicamente é isso que falta para a gente tá vendo e fechar o nosso conteúdo. Alguma dúvida sobre a aula, sobre algum outro assunto, sobre eu lembro que numa aula tu falou sobre a questão dos postes, Marcelo. Se a gente ia ver essa questão de projeto. Eu te falei que o projeto em si não, né? A gente só ia ver distâncias e ver alguns requisitos dele, né? Mas não vamos entrar no projeto propriamente dito. Só não tem como entrar em todos esses cálculos de todos esses itens. Basicamente, cada item desses falado nessa parte de projeto tem cálculo por trás. Tá? Mais especificamente, cálculo associado à distância, nenhum cálculo muito específico. Mas, por exemplo, quando eu falo de demanda, vocês vão considerar aquele cálculo de demanda que a gente trabalhou lá. Então, a gente vai associando outras partes a isso. A ideia aqui não era entrar no mérito de cálculo, mas sim apresentar as etapas e mostrar para vocês o quanto é trabalhoso, é grande estar desenvolvendo esse tipo de projeto, né? Quando a gente imagina e vê alguma coisa instalada, a gente não imagina tudo que está por trás. Tudo isso precisa ser aprovado, não é fazer por fazer, né? Então isso demanda bastante tempo, né? A gente não imagina tanto porque a gente vê tudo hoje pronto, né? Mas para construir tudo que tem já demandou tempo e mais ainda, né? Porque antes não se tinha tanta tecnologia como se tem hoje. As plantas eram feitas à mão, enfim, as coisas foram evoluindo. Hein, professor? E até ali nesses postes mesmo, esses urbanos, tem estruturas diferentes, né? Sim. Se a gente for perceber assim na rua, tem umas que são mais. Os fios lá da primária são mais próximos uns dos outros, né? Uhum. Essa questão da distância dos fios da primária, a gente tem valores mínimos que eles têm que estar colocados. E esses valores, eles dependem do nível de tensão que ali vai estar passando, né? Então, de repente não está passando um nível de tensão tão alto, a gente consegue aproximar mais. Está passando um nível mais elevado, a gente tem que afastar mais. Ou às vezes teria como deixar mais próximo, mas a distribuição do poste ela faz com que fiquem mais distantes. Mas o importante é obedecer o mínimo. Estar mais distante não tem problema. O problema é estar mais próximo do que deveria, né?
E até cada concessionário eu acho que tem seu padrão também, né, de montagem, né? Isso eu acho que varia. Acredito que sim, eles devem ter dentro da própria concessionária, porque, por exemplo, a concessionária ela não vai desenvolver um projeto, não é que não vai desenvolver um projeto como um todo, mas ela já tem uma ideia que serve como base para tudo e que ela já é pré-aprovada. Então, ela só vai adaptando para determinado local, né? Mas a ideia de projeto de uma concessionária não necessariamente é a mesma ideia de outra. Elas só precisam atender os requisitos básicos. Como elas vão fazer isso? Aí é de concessionária para concessionária e sofre influência também na região, né? Talvez a concessionária em determinada cidade tenha uma ideia e para outra tenha outra devido às condições especiais daquele local. Sim, sim. É bem diferente um local do outro mesmo. Se não me engano, em São Paulo ou no Rio, os transformadores não são trifásicos, né? É como se fosse individual, né? Cada transformador, cada bobina é individual de uma da outra. Não é só um transformador, né? Assim, tipo, que nem nosso aqui é um trifásico, né? Sim. E lá, se não me engano, são 3, que eles chamam de monobucha, né? Como se fossem 3 individuais para cada fase. Na verdade, se for tiver uma tensão 220, vale até mais a pena, né? Porque caso dê problema, você tem problema num transformador só. E o resto das outros consumidores continuam com luz, né? Com energia. Aí, no caso do nosso mesmo, que é trifásico, quando dá problema num dos enrolamentos, alguma coisa assim, deixa todo mundo sem luz, né? Sim. É uma opção. Até não digo para se utilizar em todos os locais, mas como a gente falou na última aula, tem locais que necessitam de certos cuidados, porque não podem ficar sem luz, né? Então, sem energia. Então, de repente, a utilização seria uma opção para tentar melhorar isso nesses locais, né? Alimentação de hospitais, por exemplo. Imagina parar tudo agora em meio a essa pandemia. Nos hospitais, pelo menos assim, o que eu me lembro, assim, normalmente eles são atendidos por 2 ou 3 alimentadores diferentes, né? Para não ter risco. Até às vezes tem de subestações diferentes mesmo, para caso tenha Porque problema não tem como. energizado, né? Faz as manobras lá e ele energiza. Imagina os aparelhos, tudo, pessoas ligadas a aparelho, e aí dá uma pane. Só tem aquela alimentação e dá uma pane. Imagina o que tu faz. Imagina agora, em meio à pandemia, tanta gente, tem nem lugar, e aí dá uma pane, o que tu faz? Então, eles têm que ter opções, né? Eles têm que ser, como eu disse, não só eles, tem outros, mas os hospitais, para mim, são os mais claros. Eles precisam ter essa segurança de que se alguma coisa der errado, eles têm uma garantia de um outro local, né, de fornecimento. Deve ter algum estudo para isso, algumas normas também, até da ANEEL, né? A gente falou na última aula, só citei os locais que necessitavam de atenção em relação a isso, né? Mas não cheguei a olhar quais itens que devem ser considerados, né? Mas com certeza ter mais de um fornecimento deva ser um deles, né? Eu sei assim também, tipo assim, consumidor, o cliente precisa de aparelho respiratório em casa, sabe? Assim, essas coisas assim. Tu comunica para a concessionária e tem atendimento prioritário, caso falta de energia, essas coisas assim.
Tem umas coisas assim que a gente não tem conhecimento, né? Mas Sim. Mas que se a gente for parar para pensar, realmente tem que ser, né? Imagina, tem alguém que faz uso e fica sem energia. Então, são assuntos que realmente têm que ser considerados, né? E são. Isso tudo, pode ser certeza, deve provavelmente ter uma norma que é responsável só para atender a esses casos. Do jeito que a gente tem norma, com certeza tem uma só para isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Se não, vou passar a chamada para cá. Eu tinha começado conforme for entrando, mas aí depois for entrando durante a aula não consegui. Então vamos lá desde do começo. Christian. Tá aí, mas não respondeu. Giovanni. Tô aqui. Tô aqui. tirou um Respondeu. cochilinho, né, Christian? Que isso, velho? Tá louco, velho? Eduardo. Everson. Francisco. Presente, professor. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Aqui. Guimarães saiu não faz muito, avisou. Luiz tá aí. Aqui. Marcelo. E Nicolas Rogério. Presente. E Vinícius. Presente. Certo, pessoal. Faltam só 4 dias para preencher. Falta pouco para a gente encerrar a disciplina. Amanhã a gente tem nossa última aula teórica, então. Espero vocês. Boa noite para todos. boa noite, até. Boa noite.